Tecido muscular. Tecido muscular é caracterizado por apresentar células com abundância de proteínas contráteis, proteínas básicas, no citoplasma. As proteínas, também chamadas miofibrilas, deslizam entre si, promovendo a contração muscular. A contração é transmitida a outras estruturas através do tecido conjuntivo circundante. Os tecidos musculares são de origem mesodérmica. Há 3 tipos de tecido muscular, todos com células envoltas por lâmina basal. 2 tipos são estriados, devido a uma riqueza de proteínas contráteis dentro do citoplasma. Tecido muscular estriado esquelético, com contração vigorosa, rápida e voluntária. Tecido muscular estriado cardíaco, com contração vigorosa, rítmica e involuntária. O terceiro tipo, liso, tem menor quantidade de proteínas contráteis no citoplasma, não criando estriações transversais vistas ao microscópio óptico, daí o nome liso. Sua contração é lenta e involuntária. O tecido muscular tem como funções movimentar partes do corpo e substâncias contidas nessas partes, estabilizar as posições corporais e produzir calor. O tecido muscular esquelético tem como características gerais ser o maior tecido do organismo, ter apenas 1% das fibras com mais de um axônio, ter diâmetro que varia de menos de uma centena de micrômetros nas fibras finas até poucas centenas de micrômetros nas fibras grossas, e um comprimento que varia de poucos milímetros nas fibras curtas até centímetros nas fibras mais longas. O tecido muscular esquelético não tem capacidade mitótica no que concerne às fibras musculares. O músculo esquelético contém várias membranas conjuntivas que têm a função de transmitir a força da contração muscular para as estruturas visíveis. Envolvendo todo o músculo, temos um tecido conjuntivo fibroso, chamado epimísio. Envolvendo cada fascículo, temos um tecido conjuntivo menos fibroso que o epimísio, chamado perimísio. E envolvendo cada fibra muscular, a fibra sendo a célula, temos um tecido conjuntivo formado por fibras elásticas e reticulares, chamado de endomísio. Todas essas membranas estão unidas, atuando para manter a integridade do tecido muscular e transmitir a contração muscular. Esta imagem mostra um tecido muscular com fibras cortadas longitudinalmente e transversalmente. Ambas possuem um envoltório de tecido conjuntivo, chamado endomísio. Os fascículos estão envoltos por um tecido conjuntivo mais denso, chamado perimísio, indicado pela letra P. Esta lâmina foi tirada da língua, que apresenta fibras musculares esqueléticas em diversas direções. A coloração é com hematoxilina e eosina. Cada fibra muscular esquelética, ou a célula muscular esquelética, apresenta vários núcleos que se localizam perifericamente na célula, devido à grande quantidade de miofibrilas no interior do citoplasma. A membrana celular é chamada de sarcolema. O citoplasma é chamado de sarcoplasma. Como organelas principais, temos mitocôndrias, gotículas de glicogênio, retículo endoplasmático liso, mioglobina e muitas miofibrilas.
Para entender a contração muscular, é preciso entender a distribuição das miofibrilas e das estriações transversais decorrentes da riqueza dessas miofibrilas. Na figura à direita, temos uma secção de uma parte de uma fibra muscular esquelética com o núcleo à direita e as miofibrilas dispostas verticalmente. A disposição vertical do longo eixo das miofibrilas causa a formação no eixo perpendicular ao seu eixo longitudinal de estriações transversais escuras e claras alternadas. Na figura do centro, podemos ver parte de uma fibra muscular esquelética corada em hematoxilina e eosina, contendo estriações transversais, escuras e claras, alternadas, perpendiculares ao longo eixo da célula. Na figura da esquerda, nós vemos 3 fibras musculares esqueléticas, cada uma envolta por endomísio, com linhas longitudinais representando as miofibrilas e faixas de estriações transversais escuras e claras, perpendiculares ao longo eixo das miofibrilas. A unidade fundamental da fibra muscular para se entender a contração muscular é chamada de sarcômero. Na imagem da esquerda, no canto superior, vemos algumas fibras musculares esqueléticas. No centro, há 2 fibras cortadas longitudinalmente, apresentando estriações transversais, como faixas escuras e claras alternadas. Na figura logo à direita, nós vemos em destaque as estriações transversais, com faixas escuras e claras. O diagrama à direita apresenta a disposição das miofibrilas formando as estriações transversais. O longo eixo das miofibrilas é perpendicular ao longo eixo das estriações transversais. Uma faixa escura é representada pela sobreposição de miofibrilas grossas, representadas pelas linhas grossas verdes, e miofibrilas finas, representadas pelas linhas finas brancas. Essa sobreposição cria a chamada banda A, ou banda escura. Dentro da banda A, há uma faixa de sobreposição apenas de miofilamentos grossos, as linhas verdes, espessas, formando a banda H. No centro da banda H, temos uma linha, chamada linha M. A faixa clara é representada no diagrama pela sobreposição de miofilamentos finos, representados pelas linhas brancas finas. Essa faixa forma a banda I, clara, representada pela sobreposição de filamentos finos em disposição em zigue-zague. No centro da faixa clara, temos uma linha, a linha Z. A distância que vai de uma linha Z à próxima linha Z, para cima ou para baixo, é definida como sarcômero. No diagrama na parte inferior da figura, nós vemos 2 sarcômeros. À esquerda, o estado relaxado, com a banda A escura, a banda I clara, apresentando suas sobreposições de filamentos. Veja a largura da banda
clara. À direita, temos o estado contraído. A contração se deve ao deslizamento de filamentos finos sobre os filamentos grossos, reduzindo a largura da banda clara e aproximando as extremidades da célula, promovendo assim a contração muscular. A célula passa do estado relaxado para o contraído e de novo para o relaxado através do deslizamento dos filamentos finos e grossos. Os filamentos finos, mostrados no slide anterior, são representados pelo conjunto de 3 proteínas: actina, tropomiosina e troponina. A actina é formada por 2 moléculas de monômeros de actina G, enoveladas entre si, representada na figura da direita pelas estruturas redondas em azul. A tropomiosina é formada por 2 filamentos finos entrelaçados entre si e dispostos entre as moléculas de actina F. A troponina é formada por 3 subunidades circulares. Uma se une à tropomiosina, TNT. A segunda se liga a cálcio, TNC. E a terceira cobre o local da actina que irá se unir à miosina quando da contração muscular, TNI. Os filamentos grossos são formados por moléculas de miosina. Esses filamentos apresentam 2 regiões de dobradiça. Uma delas, na figura inferior, à direita, está ligada às cabeças da miosina. A segunda separa a miosina em 2 metades, uma metade leve, meromiosina leve, e uma metade pesada, meromiosina pesada. Os locais das dobradiças são locais de flexão da molécula, que são úteis para promover a contração muscular. Nesta imagem, nós vemos na figura superior uma repetição da estrutura do sarcômero, com faixas escuras e claras. Na figura inferior, nós vemos a formação das moléculas de miofilamentos grossos. Subunidades filamentosas, cada uma com sua cabeça, são enoveladas entre si. Elas são juntas a outros conjuntos enovelados, de modo que as cabeças da miosina ficam voltadas para fora e um centro filamentoso mantém a estrutura central da miosina. Essas cabeças irão se ligar às moléculas de actina quando houver a estimulação nervosa para a contração muscular. Na figura do diagrama da esquerda, nós vemos a representação esquemática do filamento fino como essa sequência de estruturas circulares verdes e o filamento grosso com as suas cabeças. No estado relaxado, ambos ficam separados. Quando há o estímulo nervoso, ocorre a despolarização da membrana da fibra muscular esquelética. Essa despolarização segue até o retículo endoplasmático liso, promovendo a liberação de cálcio para o citossol do citoplasma. Esse cálcio, estímulo nervoso, levará à despolarização da membrana da célula muscular. Esta despolarização irá seguir pela membrana do retículo endoplasmático liso, até chegar às cisternas que contêm cálcio, promovendo a liberação deste para o citoplasma. No citoplasma, o cálcio irá se ligar à TNC da troponina, liberando o sítio de ligação da actina com a miosina. A produção de calor pela ativação de adenosina trifosfato irá promover
a deformação da cabeça da miosina, deslocando o filamento fino para o centro do sarcômero. A contração se dá reduzindo a largura das faixas claras, aproximando as extremidades da célula. Quando o estímulo cessa, o sarcômero volta a seu estado relaxado. Aqui nós temos uma imagem de uma célula muscular esquelética, corada em hematoxilina e miosina, com as suas estriações transversais, faixas escuras e claras. Para que ocorra a contração muscular, é necessário que o neurônio ative a célula muscular esquelética através de uma sinapse neuromuscular. A despolarização desta célula muscular irá promover a liberação de cálcio. O cálcio irá entrar em contato com a troponina do filamento fino no sarcômero relaxado. Uma cadeia de eventos irá levar ao deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos grossos, reduzindo a largura dos sarcômeros e promovendo a contração muscular. Na figura da esquerda, temos um diagrama do sarcômero relaxado. Veja a largura das faixas claras. Na figura da direita, nós temos o sarcômero após a contração muscular. Veja que as faixas claras têm uma largura bastante reduzida. A sinapse neuromuscular também é chamada de placa motora. Nesta placa, o axônio perde a bainha de mielina e sofre uma dilatação. A força da contração muscular depende do conjunto de fibras musculares inervadas por uma fibra nervosa. Esse conjunto é chamado de unidade motora. Na figura da direita, nós temos a porção terminal de um axônio com vesículas contendo neurotransmissores de acetilcolina. Esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica e entram em contato com receptores na membrana celular da fibra muscular. A partir daí, a despolarização irá atingir a membrana da célula muscular. A partir daí, irá seguir pelos túbulos T e então atingir as cisternas do retículo endoplasmático liso, que contém cálcio. O cálcio será liberado para entrar em contato com a troponina C e assim permitir a ligação da actina com a miosina. A produção de calor pela quebra de ATP promove a flexão das cabeças da miosina, deslizando os filamentos finos para o centro do sarcômero. O retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático liso das fibras musculares esqueléticas, é bastante desenvolvido. Junto com estruturas chamadas túbulos T, formam uma região em que se encontram duas cisternas do retículo endoplasmático liso e um túbulo T, formando uma tríade. Essa tríade é formada pelo tubo T, que leva à despolarização, causa a liberação de cálcio a partir da cisterna do retículo endoplasmático e o cálcio fica então disponível para entrar em contato com os filamentos finos do sarcômero. A célula muscular esquelética pode produzir energia por duas vias. Uma via aeróbica e uma via anaeróbica. Cerca de 85% do calor gerado é usado para aquecer o corpo. Há dois tipos de fibras básicas. Esses tipos são determinados pelos nervos. O tipo 1 tem uma contração lenta e contínua, que é decorrente
da produção de energia por via aeróbica. O tipo 2 tem uma contração rápida e descontínua, que é decorrente da produção de energia por via anaeróbica. Esta última gera a produção de ácido lático, limitando o tempo da contração muscular. Diferentes tipos de atividade esportiva podem requerer diferentes proporções de atividade de fibras musculares. Um atleta maratonista competitivo tem cerca de 18% de fibras rápidas, que produzem energia por via anaeróbica, e 82% de fibras lentas, que produzem energia pela via aeróbica. O homem comum tem aproximadamente metade de fibras rápidas e lentas, e um velocista de curtas distâncias tem a maior parte de suas fibras como fibras rápidas, em que uma contração muscular é obtida rapidamente com muita força, porém não pode ser mantida por um longo período de tempo devido à produção de ácido lático decorrente do metabolismo anaeróbico. A fibra muscular esquelética não sofre mitose. Caso haja lesão, células satélites podem se fundir com as fibras musculares e causar hipertrofia ou causar uma reparação de áreas lesionadas. Caso as células jovens não promovam a reparação de áreas lesionadas, ocorre a formação de tecido conjuntivo no local onde existiam fibras musculares. Assim, hipertrofia pode ser adquirida pela fusão de novas células, e os núcleos dessas células são incorporados àqueles já existentes na fibra muscular. E o surgimento de novas fibras pode resultar da ação de mioblastos contidos no tecido conjuntivo das membranas que compõem o músculo. O segundo tipo de tecido muscular estriado é o tecido muscular estriado cardíaco. Suas células são alongadas, com apenas um ou dois núcleos centrais. Possuem diâmetro e comprimento bem menor do que aqueles das fibras musculares estriadas esqueléticas. Possuem uma contração vigorosa, rítmica, porém involuntária. É o músculo com a menor capacidade de regeneração. Na figura da direita, vemos um tecido muscular estriado cardíaco corado em hematoxilina e eosina. Podemos ver as estriações transversais, representadas por faixas escuras e claras. Uma característica desse tecido ao microscópio óptico é que, devido à presença de junções celulares, não é possível contar o número de células com tanta facilidade como se conta o número de células musculares estriadas esqueléticas. Como características citológicas do tecido muscular cardíaco, há uma maior quantidade de mitocôndrias, mioglobina e glicogênio do que as células esqueléticas. Os túbulos T são localizados na linha Z. Há pouco retículo endoplasmático liso em comparação com as fibras esqueléticas. Há poucas tríades e há muitas díades. Um túbulo T com uma cisterna do retículo plasmático liso. As células musculares estriadas cardíacas atuam também como glândulas, liberando o precursor do peptídeo natriurético atrial. Há ainda a presença de junções celulares nas estruturas chamadas discos intercalares. Esses se apresentam ao microscópio óptico como se fossem estriações transversais mais grossas. Ao microscópio eletrônico, foi revelado que, como mostrado na figura inferior, em preto e branco, que tem a presença de
desmossomos e junções comunicantes, assim como zonas de adesão, que promovem a proximidade das células e permitem a passagem de substâncias entre as células. Nesse slide, vemos a comparação do tecido muscular estriado cardíaco com o tecido muscular estriado esquelético. As fibras do tecido muscular esquelético são espessas e longas, apresentam muitos núcleos periféricos e são cilíndricas, sem junções celulares. As fibras do tecido muscular estriado cardíaco são delgadas e curtas, apresentam bifurcação na sua extremidade, os núcleos são centrais e são unidas por junções celulares. A contração muscular do músculo estriado cardíaco é controlada pelo sistema nervoso autônomo e há um controle intrínseco. Algumas células mais claras dentro do tecido muscular cardíaco têm o potencial de bombear cálcio para dentro do citoplasma, possuindo um sistema intrínseco, independente do sistema nervoso, para promover a contração muscular. O conjunto dessas células especializadas forma o sistema gerador e condutor do impulso do coração. Há um conjunto de células especializadas no nodo sinoatrial e outro conjunto no nodo atrioventricular. A partir daí, a contração é propagada pelas fibras de Purkinje e passam para as demais células cardíacas através das junções comunicantes. O tecido muscular cardíaco apresenta uma baixa capacidade de atividade mitótica para reparar fibras perdidas. Essa atividade é das células não musculares presentes nas membranas conjuntivas adjacentes. As células musculares estriadas cardíacas têm capacidade de sintetizar miofibrilas e sofrer hipertrofia. As áreas lesionadas, em geral, são preenchidas por tecido conjuntivo a partir da ação de fibroblastos. O terceiro tipo de tecido muscular é o tecido muscular liso, que apresenta uma menor quantidade de miofibrilas no citoplasma, acarretando a ausência de estriações transversais, daí o nome liso. As células são alongadas, fusiformes, sem estriações, com um único núcleo central. Tem funções contrátil e de síntese. Apresentam uma alta atividade mitótica. Apresentam a capacidade de sintetizar colágeno tipo 3, fibras elásticas, glicoproteínas, proteoglicanas e fatores de crescimento. Na imagem da direita, no canto superior, vemos o tecido muscular liso, corado em hematoxilina e miosina. As células também apresentam junções celulares. E muitas vezes, o tecido muscular liso pode ser confundido com um tecido epitelial. O tecido muscular liso se localiza em volta de órgãos outros, nas paredes de vasos sanguíneos e constituindo o músculo eretor dos peitos. Como características citológicas, há a presença de filamentos finos de actina e tropomiosina, filamentos grossos de miosina, que só formam um filamento grosso efetivamente durante a contração muscular. Há a presença de filamentos intermediários
não encontrados em outros tipos, filamentos de dimentina e desmina. Há a presença de corpos densos dentro do citoplasma da célula, que são locais de inserção dos filamentos finos. Esses corpos densos não são encontrados nos outros tipos de tecido muscular. A fibra muscular lisa não apresenta túbulos T e tem um retículo sarcoplasmático liso, reduzido. Apresenta muitas invaginações da membrana celular, chamada de cavéolas. Apresenta zônulas de oclusão e junções comunicantes, junções tipo gap. Apresenta filamentos em várias direções. Apresenta muitas vesículas de pinocitose e um revestimento de fibras reticulares. Para que ocorra a contração muscular, o cálcio intra- e extracitoplasmático se liga à calmodulina. Após a formação deste complexo, a ativação da sinase. Em seguida, fosforilação da miosina, deformação da miosina, união com a actina, e depois da produção de calor, deslizamento que promove a contração muscular. O sistema nervoso autônomo, hormônios e estados fisiológicos podem alterar a ligação cálcio-calmodulina e induzir uma contração muscular. À direita, na figura do centro, podemos ver uma célula muscular lisa contraída. Esta forma é decorrente das diversas orientações das miofibrilas no seu citoplasma. A sinapse neuromuscular entre uma fibra nervosa e um músculo liso pode se dar com apenas poucas células de um grupo de células, e essas células, que são inicialmente inervadas, passam estímulos para as demais células através das junções comunicantes. Como neurotransmissores, podemos ter acetilcolina e adrenalina. As junções neuromusculares muitas vezes apresentam uma quantidade de tecido conjuntivo na fenda sináptica, o que não é encontrado no tecido muscular esquelético e no tecido muscular cardíaco. Neste slide, nós temos a comparação dos três tipos de tecidos musculares. O esquelético, com suas fibras cilíndricas, multinucleadas, apresentando estriações transversais. O cardíaco, com suas fibras ramificadas, mais curtas, com 1 a 2 núcleos centrais, apresentando os discos intercalares. E o músculo liso, com um único núcleo central, ausência de estriações transversais e presença de junções comunicantes.